Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar de controle biológico de plantas daninhas. Então, antes de começar mais essa aula, só aqui para mostrar para vocês os livros que eu estou usando principalmente para essas aulas de controle biológico e para os outros tipos de controle que vocês já viram as aulas. Então, eu estou utilizando esse livro aqui, do Aspectos da Biologia e Manejo de Plantas Daninhas, o livro Controle de Plantas Daninhas e o livro de Biologia e Manejo. Esses dois últimos aqui, ó, de controle e de biologia, você consegue achar em PDF na internet, tá? Então aí já facilita a consulta desses livros e dessas bibliografias para vocês. Então eu estou usando esses três livros aí para montar as aulas e para falar para vocês um pouquinho dos métodos de controle. Então, nessa outra aula, vamos ver sobre o controle biológico de plantas daninhas. Então, o controle biológico, pessoal, ele é uma prática que vai utilizar inimigos naturais daquela planta daninha. Então, pode ser um fungo, uma bactéria, um vírus, um inseto, uma ave, um peixe. E esses inimigos naturais, eles vão ser capazes de reduzir a população de plantas daninhas naquela área, tá? Então, dentro de controle biológico, nós vamos ter três estratégias que podem ser utilizadas, que são a estratégia inoculativa, a estratégia aumentativa aqui embaixo, e a inundativa. Então, nós vamos falar um pouquinho e dar exemplos desses três métodos de controle que a gente pode usar dentro da área de plantas daninhas. Tudo bem? Mas eu já adianto para vocês que dentro de plantas daninhas é bem difícil a gente utilizar o controle biológico. E a gente vai ver por que isso lá no final. Então, pessoal, a estratégia inoculativa, nós vamos usar o quê? Para quando nós temos plantas exóticas. Então, são plantas aí que foram trazidas, né, de outros ambientes, de outros países, estados, né, que foram trazidas principalmente para usar como plantas ornamentais, por exemplo. Ela está separada do seu inimigo natural e por isso ela acabou tornando-se aí uma planta daninha naquele ambiente, já que não tem um inimigo natural para controlá-la, né, deixar ela num nível adequado ali da população, nós vamos ter um problema com essas plantas daninhas. Então, na estratégia inoculativa, ela não vai ter uma ação rápida, imediata. Então, se você deseja a erradicação dessas plantas, vai ser difícil de você conseguir isso com a estratégia inoculativa, tá? Então, ela vai reduzir e estabilizar essa população de plantas ao longo de um determinado período, até você atingir aí um nível que seja abaixo do nível de dano econômico, tá? E a estratégia inoculativa, ela vai depender da autoperpetuação do agente de controle. Então, a capacidade desse inimigo natural, ele se reproduzir e se dispersar naquele ambiente. Então, depende muito dessa autoperpetuação desse inimigo natural que você vai utilizar. Seja um fungo, uma bactéria, uma ave, um peixe, né? seja lá o que for, um vírus, depende da autoperpetuação dele. E, neste caso, nós vamos ter que descobrir esse agente, né, que vai atacar essa planta daninha. Então, geralmente, você busca esse inimigo natural na área, né, geográfica da qual essa planta daninha exótica ela veio. Então, vai até lá, encontra seu inimigo natural, confirma-se, né, que esse é o inimigo natural dela, confirma sua segurança, sua origem, sua efetividade, para que depois você possa introduzir esse inimigo natural naquele ambiente. Tudo bem? Então, aqui, ó, tem um exemplo dessa estratégia inoculativa. Então, essa planta aqui, ó, é um cacto, chamado Opuntia, tá? Então, Opuntia cactus. Ela foi introduzida como planta ornamental e planta de cerca viva na Austrália no ano de 1839. Só que ela se reproduziu tanto que ela acabou tornando-se uma planta daninha e causando grandes prejuízos. E aí eles tiveram que pesquisar um inimigo natural.
que foi a liberação dessas lagartas que eles encontraram na área geográfica de onde veio essa espécie de cacto, e eles conseguiram liberar essas lagartas no campo para que elas pudessem controlar essa espécie de planta. Então, olhem aqui, né? Aqui nessa foto da esquerda, a gente consegue ver as lagartas atacando esse cacto, né? Que aí na Austrália foi considerado uma planta daninha porque começou a causar prejuízos. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a primeira estratégia de controle biológico. É a estratégia inoculativa. Então, você busca um inimigo natural que está na área geográfica da onde essa planta veio, para você introduzir naquele ambiente. E ela vai depender, então, da autoperpetuação daquele inimigo natural, tá? E é uma estratégia que você vai ver o resultado ao longo do tempo. Então, se você precisa disso de imediato, é uma estratégia aí que você não vai conseguir resultados a curto prazo. Bom, o segundo método de controle biológico é a estratégia inundativa. Então, observem que a outra era inoculativa, agora nós temos a inundativa. Então, a inundativa, nós vamos aplicar massivas doses de inóculo do patógeno. Então, a gente vai aplicar muito daquele patógeno para controlar aquelas plantas daninhas. E o objetivo aqui é o rápido controle daquela planta infestante. Então, ao contrário da outra estratégia que você ia ver os resultados a longo prazo, nessa ideia é que o controle seja num período curto. Rápido controle. Por isso que a gente aplica massivas doses, muita quantidade daquele inóculo, daquele patógeno, para controlar aquela planta daninha. No geral, utiliza-se então fungos, bactérias e vírus, né, que sejam inimigos naturais daquela planta daninha. E aí você tem essa manipulação direta das estruturas reprodutivas do patógeno. Então, você manipula as estratégias do fungo, das bactérias ou dos vírus em si reproduzir e distribui de forma massiva no campo. Então, ao contrário da outra estratégia, que era a longo prazo, essa já vai ser mais a curto prazo devido à dose elevada que a gente aplica daquele inóculo. Entretanto, nesse caso, nós vamos ter que aplicar mais vezes. Então, aplicações regulares do agente de controle, porque ele não vai conseguir sobreviver numa densidade suficiente para controlar aquela planta daninha. Então, lembra que na outra estratégia, a gente vai aplicar uma quantidade menor e menos vezes, porque isso depende da autoperpetuação da espécie. Então, a espécie que nós estamos introduzindo, aquele inimigo natural que nós estamos introduzindo, ele tem que ter a capacidade de se autoperpetuar naquele ambiente. Já na estratégia inundativa, não, nós vamos ter que aplicar mais vezes, porque nós não vamos conseguir sempre ter uma densidade suficiente para o controle daquelas espécies de plantas daninhas. Tudo bem? Bom, e aqui temos a terceira estratégia de controle biológico, que é a nossa estratégia aumentativa. Então, a estratégia aumentativa, ela também requer, né, o periódico estabelecimento do agente de controle biológico, só que ela vai ser numa menor intensidade e frequência. Então, igual à estratégia anterior, ela também requer, né, mais aplicações, né, o periódico estabelecimento daquele inimigo natural, só que numa intensidade e frequência menor que a estratégia anterior. Então, nós vamos ter, nesse caso, que manter uma constante pressão biótica de um determinado agente de controle. Então, lembra, no controle anterior, na estratégia anterior, nós tínhamos uma aplicação massiva, uma alta quantidade de inóculo. Nesse caso, a ideia é manter essa pressão desse agente biótico. Então, manter o nível de controle dessa planta, desse inimigo natural, sobre essa planta daninha. E aí, nesse caso, nós temos o uso de insetos e fungos fitopatógenos ou fitófagos, né? Só que um problema que nós enfrentamos é a difícil produção, então, em larga escala, né? Porque, lembra, nós vamos ter que aplicar com certa frequência, né? Com certa periodicidade, né?
E aí acontece que nós não temos, é difícil a produção em larga escala desses micro-organismos, desses organismos para o controle de plantas daninhas. Então aí as vantagens e desvantagens. E como exemplo da estratégia aumentativa, então aqui ó, coloquei o uso de peixes, por exemplo. Então, o uso de peixes para o controle aqui das espécies de plantas daninhas aquáticas, né? Egeria densa e Egeria naja, que são plantas daninhas aquáticas. O uso de marrecos no controle de arroz vermelho. O uso de carneiros no controle de planta daninha em lavouras de café. Então, nesse caso, nós não estamos usando, por exemplo, insetos ou fungos, mas nós estamos mantendo constante o nível, a pressão biótica daquele inimigo natural sobre a planta daninha. Por quê? Porque nós temos ali com frequência o peixe, o marreco, o carneiro, todos eles fazendo uma pressão constante, né, sobre aquela planta daninha. Ou seja, né, consumindo mesmo, ingerindo aquela planta daninha e tirando daquele ambiente. Aqui então só um exemplo também de carpa carpim, usada no controle de Hydrilla verticillata em lagos, então uma espécie de planta daninha aquática, e que esse peixinho aqui é capaz de consumir e manter essa população aí abaixo do nível de dano econômico. Então, pessoal, aqui nós temos, por exemplo, aqui nós temos as vantagens, né, e desvantagens do uso de controle biológico. Então, como eu disse, ele não tem sido muito empregado no controle de plantas daninhas, né? À exceção de aí, controle de plantas daninhas em ambientes aquáticos, que é onde é mais estudado e mais utilizado. A principal vantagem desse controle também é a principal desvantagem. A principal vantagem é que esses inimigos naturais que a gente vai utilizar, eles são altamente específicos. Então, eu sei que aquele inimigo natural vai controlar aquela planta daninha. Mas, ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, ele também é uma desvantagem. Porque, geralmente, nos campos nossos, nas nossas lavouras, nós não queremos controlar apenas uma planta daninha. Nós temos uma população de plantas infestantes, uma comunidade de plantas infestantes. Então, nós temos várias espécies. Então, se aquele agente biológico ele é altamente específico, nós vamos estar controlando apenas uma espécie, enquanto que nós queremos o controle de mais de uma espécie, das espécies de plantas daninhas que estão ali presentes na nossa lavoura, né? E também uma coisa que é muito importante de lembrar é que nós temos que ver que às vezes o que é planta daninha para você, para o seu vizinho pode não ser. Então a gente não tem o controle desse agente biológico parar na nossa cerca. Então ele não vai, o inseto, o fungo, a bactéria, né? Ela não vai chegar só até a cerca e falar, opa, peraí, daqui para cá eu não posso mais ir porque acabou meu limite. Não, a gente não tem esse controle. Então, o que é planta daninha para você pode não ser para o seu vizinho. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso na hora da escolha desse inimigo natural, né? Então, aqui tem mais alguns exemplos, então, né? Vejam que muitas plantas daninhas aquáticas, né? Ó, salvínia, alface da água, água-pé, agentes de controle como besouro, gafanhoto, traça, então uso de insetos, uso de besouro e borboleta, ó, besouro, mariposa, uso de ácaros, né? Então todos aí com ação, às vezes eles agem nos adultos, às vezes eles agem nas larvas, né? Às vezes eles acabam se alimentando das folhas das plantas daninhas. Então aí tem diversas maneiras desses fungos, bactérias, vírus, aves, peixes, né, desse inimigo natural agir sobre a planta daninha e aí efetuar o controle. Bom, pessoal, então sobre controle biológico de plantas daninhas é isso que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e nos siga lá no Instagram e no YouTube no canal Plantas Daninhas do Agro. Até a próxima aula!